aí galera, eu sou o André Martinez, autor do livro A História da Taito no Brasil, e hoje eu estou aqui no Museu do Pinball em Itu, interior de São Paulo, para a gente gravar o documentário a respeito da produção desse livro com a participação de todos os funcionários da Taito, o Luiz Kulik e toda a galera que ajudou a produzir esse livro aqui, que é muito mais do que um livro, é uma verdadeira história de amor a essa que é a maior empresa de entretenimento do ramo eletrônico do Brasil nos anos 70 e 80. Então eu convido você a fazer parte desse sonho e vir aqui com a gente com essa nostalgia assistindo o nosso documentário a respeito do livro. Valeu! Luiz Kulik, que prazer estar aqui com você nesse dia de hoje, um dia que a gente está celebrando, né, um acontecimento muito especial, pioneiro no Brasil, que é o lançamento do livro A História da Taito no Brasil. Claro que a gente queria que fosse um evento muito maior, esse era o nosso plano, mas infelizmente nós não estamos vivendo um momento legal para isso, mas conseguimos ainda assim reunir aquelas pessoas que foram chaves, né, no processo, que trabalharam na Taito, que fizeram parte dessa história toda, né. Eu queria saber o que você está achando disso tudo, o que você está vivenciando, quais foram para você as grandes emoções aí desse projeto concretizado? Bom, primeiro é o seguinte, é uma emoção enorme porque a sinceridade, eu acho assim, os funcionários da Taito, quando a gente fez o documentário, que tudo inspirou esse livro que você escreveu, era uma forma da gente tentar eternizar tudo aquilo que foi feito, porque o documentário foi uma coisa muito espontânea, foi uma coisa muito aberta, muito tranquila, sem script, um negócio muito, sabe, aberto, como nós estamos aqui agora, sem script, falando à vontade. E hoje é uma emoção enorme, imagina, esse pessoal todo aqui reunido, daqui a pouco vai aqui sentar, vai falar, contar algumas histórias, né, falar sobre o livro, você imagine, eles estão eternizados. Eles estão, nós também, é claro, porque a gente também participou, você escreveu, eu fui uma pessoa que incentivou tudo isso, mas não tem emoção, o negócio não tem como te falar assim, não tem dimensão que eu estou sentindo, não tem preço, não tem valor, é uma coisa inestimável, um negócio que jamais... Você sabe que eu estava nessas pesquisas, nesse meio tempo aí e tal, eu reparei que para todas essas pessoas, ou para, sei lá, 90% dessas pessoas que eu conversei, todas elas têm o pinball como quase que uma filosofia de vida, né? Muitas pessoas eu conversei, o cara falou para mim assim, porra, eu conheci a minha esposa jogando uma máquina da Taito, ou eu tenho um amigo que era um grande amigo meu e hoje ele está doente, como é o caso de um amigo seu que você tem, que você conheceu no fliperama e tal, né? Assim, ultrapassa muito mais as barreiras de um jogo, né? Passa muito mais do que uma diversão, é uma coisa que faz parte da vida do cara. Para você eu sei que é isso também. Isso aqui para você é também uma filosofia de vida? Se o Luiz Kulik não tivesse tudo isso aqui hoje, o Luiz Kulik seria um cara muito menos feliz do que é hoje? Seria bem menos. Acho que muito menos. Sabe por quê? Acho que você tocou num ponto espetacular. Sabe por quê? Veja, estamos agora ali há pouco, ali no churrasco, conversando. Não existe ambiente como aquilo ali. Não existe. Chega a arrepiar. É um negócio fantástico. Você vê as pessoas falando sobre o que era, os games, a gente interagia, o negócio era uma família, cara. Eu acho que os games aqui, os fliperamas, né? Pra mim, os fliperamas. Hoje eles falam game, pinball, mas na época era um fliperama. A gente ia pro fliperama, a gente só tinha amigos. O pessoal falava muito em droga, eu nunca vi, cara. Eu nunca vi nada irregular assim. E eu frequentei muito fliperama. E assim, é uma coisa que me marcou muito, entenda? Assim, e é o que eu vejo, eu acho que é uma coisa que se vê. As pessoas que se reúnem nesse mundo do pinball são pessoas totalmente voltadas para uma questão legal, boa, perfeita ou perto da perfeição, buscando uma coisa muito forte, sabe? É muito legal. Eu acho assim, as pessoas, é simples, é só você ir ali e chamar todos aqui. Todos vão falar o que eu estou falando aqui, de uma forma talvez um pouco diferente, mas... sempre com o coração. Acima de tudo. E você sabe que você é um dos caras, eu sempre costumo falar isso quando eu vou falar do livro nas entrevistas e tal, eu sempre falo que você é um dos caras mais loucos e ao mesmo tempo mais apaixonados que eu conheço por uma determinada coisa, que é essas máquinas de pinball, né? E isso é um legado muito grande. É isso que você espera deixar para as futuras gerações, não só a máquina fisicamente falando, mas esse sentimento, esse amor da Taito
pela Taito, pelas máquinas, tal, que a gente vê que vem crescendo e que o Museu do Pinball tem uma responsabilidade grande nisso tudo. Esse é o legado que você quer continuar daqui para frente? Aumentar esse amor pela Taito, um amor que você tem, que você está quase chorando aí, se você chorar, eu não vou pegar lenço para você não? É verdade. Não, infelizmente o que você falou é uma realidade, porque a Taito, assim, para mim, foi uma coisa inesquecível. Ela está dentro de mim até hoje. Eu acho que ela ficou um tempo parada, sabe? O tempo que eu trabalhei muito forte, então ela ficou muito parada. Mas o tempo, assim, quando eu comecei a comprar máquina, comecei uma máquina importada e tal, que eu não estava preocupado com a Taito, eu tinha outras coisas na minha cabeça. Mas quando eu percebi tudo isso, eu percebi que a Taito era um negócio que tinha feito parte da minha história, da minha vida, das minhas coisas, entendeu? Então isso, realmente aquilo que você falou é uma loucura. E eu acho que eu sou louco mesmo, que minha mulher fala isso, abertamente, você é maluco. Fazer tudo isso, assim, sem ganho nenhum, porque você acaba no final não ganhando nada, sempre só se comprometendo a ter coisas e manter tudo isso funcionando. E, enfim, o que eu vejo é o seguinte, é tentar manter esse legado, você entenda? Manter tudo isso funcionando, como eles eram, manter a originalidade, lógico que temos dificuldade de peças, de coisa, mas que as pessoas que chegam aqui, porra, eu vejo, o cara estava jogando agora numa choque ali, meu, cara, o cara retorna há 30 anos atrás, ele faz assim, dá um reverso. Então, eu acho que comigo esse reverso deu um pouco antes. Mas com certeza, eu não tenho. Assim, eu sou um maluco, mas sou obstinado. Você tem que entender isso, eu sou maluco, mas sou obstinado. Se eu vou fazer, pode ter ser mais dia ou menos dias, isso nós vamos conseguir fazer. E eu acho que o museu vai ser uma coisa eternizada. Eu acho que ele vai ficar para a história como um legado da Taito, de outras máquinas antigas, das raridades aqui no Brasil. E eu acho que hoje ele está aqui no Brasil já quase consolidado e daqui um pouco lá fora, enfim. O dia que eu for embora também, eu acho que minha família, pelo menos a Andrea, o Andrei também tem um pouco já de pegada aqui, eu acho que eles vão continuar com isso, até porque gosto muito do pai, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ficando, de família. Pra frente, daí só Deus é que pode dizer, né? Com certeza. Bom, nós fizemos um livro, né? Você sabe, hoje eu sou um escritor profissional, eu tenho 19 livros publicados, gosto de todos os meus livros, mas esse da Taito é, esteticamente falando, o mais bonito de todos. Ele talvez o mais nostálgico de todos, um conteúdo também sensacional, que eu colhi com Carlos André Guizzo, Marcos Correia, Baraldi, Canuto, o Helder Correia, enfim, várias pessoas que vão passar por aqui hoje, que fizeram parte dessa história, que deram esses relatos e que fizeram esse livro ser o sucesso que ele está sendo. Você sabe que o livro é uma referência, daqui a 50, 70 anos, enquanto o papel resistir, alguém vai pegar algum livro e vai ler lá, e vai ver que o Museu do Pinball que fez esse livro e que isso foi sob responsabilidade do Louis Kulik. E você sabe que isso também é um trabalho pioneiro no Brasil. Afinal de contas, é o primeiro livro que a gente está falando aqui no Brasil a respeito da história da Taito e talvez um dos primeiros de pinball. Eu não tenho notícia de um outro livro de pinball brasileiro, né? Como é que é isso para você? Você tem noção do que é isso? E saber também que esse livro está alcançando não só o Brasil, como ele já ultrapassou as fronteiras e tem muita gente do exterior que também já tem interesse nesse livro, que adquiriu esse livro e que as portas do museu estão cada vez mais se exteriorizando, estão cada vez mais saindo do Brasil. Como é que é isso para você? Como é que é ser pioneiro numa coisa que você ama tanto? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse objetivo era uma coisa que eu tinha mesmo. Isso não é uma coisa assim. Eu queria realmente eternizar. Se fosse para mim fazer uma coisa, para mim ter aqui uma coleção, que depois que eu tivesse que ir embora, e minha família, né, jogar tudo isso fora, entendeu? Eu não fiz isso. Eu fiz isso de caso pensado, como se diga assim. É uma coisa que eu sei que meus filhos não vão poder jogar isso fora. Por isso que isso ficou montado tudo junto, sabe? Não tem como eles falarem assim, porra, Kulik foi embora. E aí, o museu acaba?
não acaba. E o livro é para eternizar, cara. Eu acho isso foi uma coisa assim que foi assim um projeto de vida. Eu assim, muitas pessoas do pinball sabem que eu já falava numa referência de museu. Eu até tive com uma pessoa que me fala o seguinte, falou assim, ó, você não faça um museu. Faça uma coleção, algo assim, porque se você fizer um museu, pode ser que isso não seja seu. Amanhã o Estado pode tomar de você. Entender que aquilo é cultura e tomar isso de você. Sabe? Mas eu não sei como é que é realmente essa lei, entendeu? Precisa ser como funciona. A princípio, isso é tido como museu porque tem as máquinas antigas e tem a coleção da Taito, enfim. Mas eu fiz de casa pensado, eu digo para você com certeza absoluta. Absoluta, não foi uma coisa assim, ó, do acaso. Ela começou no acaso, mas aos poucos ela foi ganhando corpo e ela incorporou uma situação que hoje não tem volta. Ela não tem volta, ela só tem em frente. É um caminho sem volta, né? Sem volta. Hoje no Brasil, só cresce. Luiz Kulik e Taito são dois nomes que estão caminhando juntos. E falando em Taito, existem 39 máquinas da Taito, eu sei que você tem 36 e as 3 estão faltando, eu sei que logo logo você vai consegui-las. E você só não tem até hoje porque não existe, certo? Vocês vão ter que fabricar e vai conseguir. Eu sempre, lógico, né, cada pessoa tem a sua favorita, a minha é a Cavaleiro Negro. Qual é a sua Taito favorita? A minha é a Rally. A Rally? Por que você gosta da Rally? Eu gosto muito do jogo da Rally, tanto é que a inspiração da Rally, no jogo da Senna, que eu fiz o jogo da Senna, que na verdade eu alterei o jogo da Rally de acordo com o jogo que eu achava que teria a ser, no caso do Senna. Até eu digo para você que o jogo da Rally é um jogo muito legal, mas se ela tivesse uma alteração na época, do jeito que eu fiz mais ou menos a Senna, ela seria muito mais imponente, né? E principalmente da parte de som, né? Que a Rally, ela tem alguns problemas no som, o som é meio cansativo, sabe, um pouco, mas o jogo é muito bom. Eu gosto muito da Rally. Para mim, a Rally e a Alchemy são os dois melhores jogos que a Taito desenvolveu, nem desenvolveu, né, que copiou, né, porque a Taito copiou a Phantom, né, que é da Alchemy, e copiou a Skateball, que nós temos aqui no museu, que é a Rally. Ela copiou os jogos, mas, assim, são dois jogos fantásticos que eu acho que são os melhores para mim que existiram nessa época, né? Certo. Foi isso. Bom, e lógico, né, quem adquirir o livro da Taito vai ter a oportunidade de conhecer todo esse trabalho, conhecer todas essas máquinas, artes sensacionais, fotos incríveis, muito bem trabalhadas pelo Ivo, né? O Ivo Wagner Simas, nosso amigo aqui que colaborou pra caramba nesse projeto também. E eu queria dizer para você, Kulik, antes da gente finalizar, que eu tenho o maior orgulho do mundo de hoje dizer que eu faço parte dessa família, agradecer você e a todos os envolvidos, dizer que eu tenho um carinho imenso, um orgulho muito grande no meu nome estar estampado nesse projeto, nesse livro, por fazer parte, por ser responsável por esse projeto. E dizer assim, sinceramente falando, eu não vivi o universo do pinball, eu não joguei pinball, eu não conhecia o pinball, eu estou entrando no pinball agora. Só que eu acabei sendo, vamos dizer assim, contagiado por todo esse universo e eu vi o quanto esse universo é grande, o quanto esse universo é apaixonante e eu agradeço muito a todos vocês, em especial a Taito, tá? Então, Kulik, eu queria que você desse um recado para as pessoas que gostam do seu trabalho, que admiram isso e que tem a Taito e o pinball como uma filosofia de vida, assim como você tem também. Então, primeiro eu queria agradecer você mesmo e segundo o Zé Américo por ter apresentado você, porque o Zé foi a pessoa que ele apresentou. O Zé foi um cara fantástico, ele falou assim, ó, Kulik, eu vou te apresentar um cara que vai ser o cara. E graças a Deus você escreveu um livro espetacular, a história. E o Zé Américo, que é um grande fã de pinball, também tem 6 máquinas na casa dele, é um cara sensacional. Tá na lista da cena. Sim. Muito lindo. E assim, o que eu quero dizer para quem curte a Taito, porque a Taito ela tem um legado muito grande aqui. Poucas, assim, quem viveu os fliperamas de fato aqui no Brasil, viveu a Taito. Viveu a Taito, porque a Taito ela teve essas eletromecânicas que eles estão brincando aqui atrás, e ela veio fabricando eletromecânica, é que não deu muito certo. E não é que não deu muito certo, é que o mundo mudou da eletromecânica para a eletrônica. Não é só a Taito que estava errada.
ela estava atrasada. Ela não pensou um pouco, faltou um pouco de estratégia, comunicação, internet, não se tinha informação suficiente para ter essa estrutura. Então eles sofreram um pouco, mas quando eles sofreram, eles perderam tempo com isso. Só que quando eles vieram forte. A Taito também teve um lance assim, muito forte. Então ela vai deixar um legado. Eu digo assim para você, a Taito é uma coisa inesquecível. A Taito é um legado que vai ser curtido por muitos anos, por muitas pessoas. E assim, se você pudesse voltar lá atrás, lá no começo, onde você comprou a primeira máquina, você fazia tudo exatamente igual ou você comprava mais máquinas? Eu acho que eu teria o dobro hoje. Obrigado. Teria o dobro, com certeza. Sabe por quê? Porque eu deixei, às vezes, de comprar algumas coisas, deixei de acreditar em algumas coisas um pouco no início. Porque foi muito truncado, foi difícil, não é fácil chegar onde chegou. É difícil, tive ajuda de amigos, de pessoas que me ajudaram, até com dinheiro, não vou mentir para você não, teve gente que me ajudou, teve financiamento, tem muita coisa que aconteceu. Mas, graças a Deus, o museu está aí, hoje nós temos produção, né? Você vê, nós estamos voltando a produzir até uma máquina, Caso da Cena e outras mais que nós vamos produzir, Cavaleiro Negro, enfim, o retorno. Quer dizer, nós vamos produzir umas máquinas, mas não vai ser uma série muito grande, mas é uma produção, não existia nada. Então você vê, isso vai continuar seguindo, alguém vai continuar, entendeu? Porque esse pessoal que mexia com máquina, que seriam os, vamos dizer, os locadores, pessoas às vezes nunca tentaram nada. Então pareceu um louco, como você fala, que tentou alguma coisa. Legal. É isso aí, beleza? Isso aí, Kulik, parabéns mais uma vez, você é o cara do pinball e você está eternizado para a história. Valeu, obrigado. Valeu, parceiro. Então, dando continuidade aqui à sequência de entrevistas, né? Estou aqui com o autor do livro, André Martinez, que fez um grande trabalho de pesquisa, um trabalho de grande dedicação aqui para chegar no produto final, que foi um livro espetacular. André, fala um pouco do trabalho de pesquisa, de como que você se virou, até porque na entrevista anterior você falou que não participou tanto, não vivenciou tanto a época do pinball. Como que você fez aí para reunir as informações e como é que você foi construindo aí o livro para chegar nessa obra-prima aí que você concluiu? Bom, Xará, primeiramente te chamo de Xará porque você também é um André, Carlos André, não deixa de ser meu Xará, e hoje é um grande amigo que eu tenho, que o pinball me trouxe também, né? E para mim isso é um projeto maravilhoso, é uma coisa totalmente inusitada na minha carreira, né? Esse é o meu 19º livro, mas eu nunca havia feito nada relacionado ao pinball, eu não conhecia o universo do pinball. Foi uma coisa meio engraçada, né? O Zé Américo do Café com Bobagem, que é um grande amigo que eu tenho, e ele também é um grande fã do pinball. O Zé, um dia ele me ligou e falou assim: André, eu tenho o Luiz Kulik lá do Museu do Pinball de Itu, ele quer te conhecer, ele quer que você faça um livro a respeito da história da Taito no Brasil. Eu falei pra ele, mas do que é Taito? Ele falou assim, o Taito, fliperama e tal. Eu falei, pô, fliperama, Zé? Eu vou fazer livro de fliperama? Eu não conheço fliperama. Eu falei, ninguém vai ler um livro de fliperama, quem vai querer comprar um livro de fliperama? Aí ele, não, se vira porque eu sei que você gosta de desafio, você vai fazer. Eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu já fiz livro de futebol, já marquei meus golzinhos por aí, entendeu? Eu já fiz livro de MMA, já treinei boxe, já fiz livro de humor, já falei umas piadas aí, mas eu nunca tinha jogado fliperama. Você chegou a hesitar? Não hesitei porque, primeiramente, porque foi um pedido do Zé, que é um cara, assim, que eu tenho no mais alto nível de consideração, e também por ser um desafio, né? Mas eu sabia que eu teria uma dificuldade muito grande pela frente. Foi daí que a coisa mudou. Quando eu vim aqui, eu conheci o Kulik, eu conheci esse paraíso do pinball aqui, e aí eu percebi o quanto esse universo ele é vivo, o quanto esse universo ele é grandioso e o quanto faz parte da vida das pessoas, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um fã do fliperama, eu sou um fã do pinball, da Taito em especial, e sou muito mais fã por saber que isso aqui representa a vida de muita gente, que isso aqui é a emoção de muita gente. Teve gente que chegou a falar pra mim assim que tinha problema de coordenação motora, que sofreu um acidente, não conseguia mexer os braços, não tinha movimento e conseguiu recuperar com máquina de pinball. Gente que falou que, pô, eu tenho o grande amor da minha vida, eu conheci jogando fliperama, o meu amigo, o maior amigo do coração é um cara que jogou fliperama junto comigo. Cada um tem uma história, cada um tem um relato, assim, é como se fizesse parte mesmo da vida dessas pessoas, e foi assim que eu me senti, né?
Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que fizeram parte desse projeto, que hoje fazem parte de uma família. Eu me considero sendo parte da família do Pinball. Agradeço a todos, agradeço a você que foi um cara fantástico, que, porra, acho que sem você talvez eu não teria conseguido fazer isso. E assim, a cada novo trabalho é uma nova experiência, um novo aprendizado, são novas pessoas que a gente aprende, nova cultura. E aqui em especial foi uma lição de vida que eu tive, de poder estar juntando isso tudo, colocando isso tudo no papel, fazendo um livro lindo. E foram assim, uma pesquisa árdua, né? Foram 8 meses mais ou menos de pesquisa. É difícil a gente ter que pesquisar onde não existe relatos, né? Mas com certeza tem pessoas que são tão apaixonadas quanto o Kulik que mantém essa obra viva, e aí foi possível fazer esse livro aqui que vai ficar para a história e vai deixar todos nós para a história, né? Não tem dúvida disso. E dentro desses relatos, qual mais te impressionou? O que foi uma coisa que você achou diferente, que você achou... que te impressionou, enfim? Cara, o que me impressionou num todo foi a história em si da Taito, né, cara? Que era uma empresa que tinha tudo para dar errado, que era uma empresa que usou de métodos não muito politicamente corretos, né? E que há mais de 30 anos ela não está operando mais no Brasil e ainda assim mantém uma legião incrível de fãs. Isso é um verdadeiro fenômeno, isso é uma coisa que não existe. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu não recordo de nenhuma outra empresa que há muito tempo não está operando mais no país e tem essa legião toda de fãs. Então isso por si só já é o maior legado que ela pode ter deixado, esse amor, essa paixão toda, né? E as histórias em si, né, que acontece, que a gente conta no livro, da pirataria institucionalizada, da história do Play Center, né, que o Play Center surgiu graças a Taito, né? Pouca gente sabe disso. Então eu acho que a história dela é muito rica e fica muito marcado assim pra gente, isso me tocou bastante. André, então, as suas considerações finais, eu gostaria que você falasse para os fãs da Taito o que eles podem esperar do livro, a respeito de algumas curiosidades, enfim, algumas fotografias aí que eu sei que tem raras, enfim, para deixar o pessoal com água na boca para comprar aí o livro, que vale muito a pena como um grande registro histórico, e também uma parte gráfica espetacular. Com toda certeza, Xará, esse aqui é o livro mais bonito, esteticamente falando, toda a minha carreira. Além disso, ele tem um conteúdo muito rico, conteúdo extremamente nostálgico. Eu acho que não só para quem é fã do fliperama, para quem é fã da Taito, mas para quem é fã dos anos 80, para quem curte a cultura geek, né, que é uma coisa super legal, super viva, que eu curto pra caramba também. Acho que não pode deixar de adquirir esse livro. Tem mais de 150 fotos aqui. Todas as 39 máquinas da Taito, elas estão registradas no livro. Um livro totalmente colorido, acabamento de luxo. Então ele é muito mais do que uma obra histórica, ele é um souvenir, entendeu? Eu acho que para quem curte esse universo não pode deixar de adquirir o livro. E dizer mais uma vez que eu sou muito honrado de fazer parte desse projeto, sou muito feliz por isso, tenho um orgulho muito grande de ter o meu nome aqui na capa do livro, de estar, né, vamos dizer assim, sendo o capitão desse navio aqui. Para mim é muito legal, e o livro ficou mais bonito ainda com a minha foto aqui com todos os meus outros livros, né? É isso aí. Obrigado, Xará. Valeu. Valeu, obrigado mesmo. É isso aí. Bom, tudo bem? Você sabe que a gente está fazendo um livro aí que é pioneiro no Brasil, contando a história da Taito, né? Como é que é para você saber que você faz parte desse universo aí que está eternizado num livro? Olha, foi bem diferente, né? A gente nunca esperava que isso fosse acontecer. É uma coisa que aconteceu do nada, assim. De repente eu recebo uma ligação que tem tal, essa informação. As 2 primeiras vezes que eu vim, e depois ainda, muito legal, foi a parte do livro, né? Que a gente não imaginava também, eu não imaginava que fosse fazer um livro. Eu já vi o livro, é espetacular, é muito legal, tem todas as máquinas. E o Kulik, na realidade, ele que fez tudo isso daí, né? Na coisa. A Taito foi o estopim para fazer tudo isso. E realmente foi uma boa empresa, foi excelente, dinâmica, muito dinâmica, né? Que cada dia era uma novidade, né? E quanto ao livro, pouco que eu vi, ainda não, lógico, eu não consegui ler, não fiz nada.
é muito gratificante você ver toda essa parte, né, que foi feita, né, essa coisa que foi feita. E você, como um ex-funcionário da Taito, você tem a sua máquina preferida também ou não? Então, eu tenho uma Fire Action, inclusive eu tenho uma em casa, né, e é uma máquina que eu sempre gostei. Quando foi o lançamento dela, eu adorei. Eu trabalhei muito na parte de treinamento, aliás, eu trabalhei na parte de treinamento dos técnicos na Taito. Então essa máquina foi espetacular, né? Para você fazer, ela tinha todo um conjunto de soltar as 3 bolas, aquele negócio, foi uma novidade. Era um circuito meio difícil de se mexer, porque por causa dos contatos que tinham que simultaneamente tinham que mandar a informação para que as 3 bolas saíssem, então teve alguns problemas, aquele negócio todo. Mas eu acho, para mim não foi a Cavaleiro Negro, ficou a Cavaleiro Negro e ficou uma outra, a Hawkman, alguma coisa assim, né? Mas para mim era a Fire Action, eu sempre gostei muito da Fire Action. Legal. E qual que é o recado que você deixa para essa galera toda aqui que curte o Museu do Pinball e que é um apaixonado também pela Taito? Ah, rapaz, isso aí não pode morrer, né? Não pode. É uma coisa muito especial. E eu tô achando legal porque tem muitos jovens voltando para essas máquinas, né? E é muito gratificante, né? Você ver que o pessoal ainda tá voltando, né? Ainda nós temos poucos lugares com essas máquinas. Mas eu acho que ainda tem espaço para desenvolver. Eu estive na Europa, eu vi que tem espaço para isso, você entendeu? Até em aeroportos tem essas máquinas colocadas, inclusive dentro do aeroporto. Tem uma sala dentro do aeroporto colocada com máquina. Coisa que aqui ainda nós não temos, vamos dizer, ainda estamos retornando. Eu acho que a gente consegue voltar e em grande estilo. Eu acho que vai ser muito bom. Obrigado, parabéns por fazer parte dessa Abraço. história. Foram tantos anos de Taito, uma experiência incrível profissional. Como é que foi para você fazer parte aí desse legado industrial no Brasil e que também fez o amor de tantas pessoas? Nossa, foi maravilhoso. Eu entrei na Taito por uma paixão. Na época, trabalhar na Taito era como entrar hoje na Apple, no Google, sei lá, algum lugar do tipo, né? E eu conheci uma pessoa que conseguiu que eu entrasse lá na empresa, eu progredi lá, entrei como carregador de máquina, saí como gerente. E hoje conheci o Kulik aqui, né, no museu, e é fantástico tudo isso que ele fez, e, enfim, o evento, as máquinas, a coleção que ele tem, é uma coisa maravilhosa, né? É indescritível. E assim, a Taito, ela é uma empresa que já há muito tempo não está atuando aqui no Brasil, mesmo assim ela tem um universo de fãs, de seguidores apaixonados por ela e que agora acabou se transformando também num livro, né? Como é que é para você ter vivido profissionalmente numa empresa que hoje acabou se tornando um livro? Eu acho que é uma coisa sem igual, né? Porque poucos têm essa possibilidade, né? E um livro tão bem escrito, tão bonito, enfim, demonstrou todos os passos da Taito no Brasil, é fantástico, muito bom. E você, com tantos anos de experiência dentro da Taito, tem alguma história inusitada que você lembra agora assim? Alguma coisa que aconteceu lá dentro que te marcou para a vida toda? Com certeza deve estar no livro, né? Tem centenas de histórias, né? Não sei escolher uma hoje, mas tem muitas, né? Tem muitas, não saberia escolher uma assim, não sei. E qual a sua Taito preferida de todas? A máquina? Sim. Das eletromecânicas, que eu comecei a trabalhar com eletromecânica, é a Big India e depois a Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro talvez seria o santo graal da Taito? Sim, o santo graal, com certeza, com certeza. Um divisor de águas, né, da Taito, Cavaleiro Negro. Legal. Então eu queria que você deixasse um recado aí pra galera que ainda não leu o livro A História da Taito no Brasil. Pessoal, eu acho que assim, todo mundo que é aficionado, né, pela Taito, quem gosta, tem muita gente que frequentou na época, Office Boys, que eram na minha época, né? Office Boys, hoje são adultos. Tem que ler esse livro, é maravilhoso, toda a história está aí, a pessoa tem que ler para poder até entender e melhorar até o conceito que ele tem sobre a Taito, né? Sim. É muito legal. Legal. Parabéns, obrigado muito obrigado. Eu que agradeço. E por fazer parte desse projeto e por fazer parte dessa paixão chamada Taito. Nós é que temos que te agradecer, não é? Você que escreveu isso, enfim,
parabéns, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigado a todos vocês. Valeu. Tantos anos de Taito, praticamente desde o início até o término dela aqui no Brasil, você se considera quase que um patrimônio da empresa no bom sentido, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, de verdade, foi para minha pessoa, foi assim, a trajetória Taito é uma coisa que poucos, é o desejo de muitos, privilégio de pouco, e eu tive esse privilégio de conseguir, né? Fui caminhando técnico, depois líder, depois supervisor, e o último trabalho mesmo que eu fiz foi cuidar gerente de regional. Certo. Então foi uma história profissional. Uma linda, história, né? Eu tenho também, né, um círculo de amizade que sabe, inexplicável, né? A amizade que a gente tem. Eu ando hoje, Brasil, qualquer capital que eu for, eu tenho conhecido um ex-Taito, ou então era um concessionário Taito, né, que tinha as lojas, tudo, né? Então eu tenho, de verdade, não diria um orgulho, mas uma satisfação muito, muito, muito mesmo de ter tido esse período, né, essa caminhada que eu tive na Taito. A Taito para mim foi, olha, primeiro que eu aprendi na família e depois Taito, que é a segunda família que eu tenho. E hoje vocês, né, que a gente está aqui. Bom, tanto tempo vivendo a serviço da Taito, de 72 até o fechamento, então você viveu uma história praticamente toda lá dentro da empresa, né? 74, melhor dizendo, a Taito iniciou no Brasil em 72, então você viveu de perto aquela história daquela lei da reserva de mercado que impossibilitou a Taito de continuar, né, importando as máquinas de fora, distribuindo aqui. Foi aí que começou aquela pirataria institucionalizada da Taito que a gente conta aqui no livro. Como é que foi isso aí? Olha, foi quer dizer, nada se quebra se não for necessário. De repente a gente quebra para melhorar ou desmonta para montar melhor, né? Então foi onde que surgiram os projetos, né? Eu tive o privilégio de trabalhar em alguns protótipos, né? Então a firma pequena, aquele negócio, você quer bola uma coisa e precisa melhorar, então a gente vai e faz uma melhoria e cresce ali, aumenta aqui, então tanto interno quanto externo, mas a minha pegada a mais mesmo era externa, né? Então a gente não tinha assim, dizer, não, eu não sei fazer isso, né? A gente conhecia desde da marcenaria, da galvanaria, enfim, todo o design, tudo, a gente participava, todo o processo, a gente participava e, sei lá, foi uma coisa, conforme eu dizia, né, só não sendo repetitivo, mas a Taito, para mim, foi uma coisa que hoje, por exemplo, eu não estou mexendo com máquina, mas tenho um amor, né, gosto, né, de máquina, e a gente sabe ainda, né, se for pegar para consertar, a gente faz, né? E outra coisa, desenvolver a criatividade, né? Porque de repente a gente ia para outro estado, outra cidade, né? E para consertar uma máquina que estava difícil, e chegava lá, você tinha que inventar alguma coisa, às vezes peça, porque para esperar de São Paulo até mandar, então você criava, era um negócio assim, tupiniquim, mas a gente botava a funcionar, né? E isso, André, eu sou grato a isso, porque hoje, no meu dia a dia, caminhada de vida, a gente não tem dificuldade, né? A gente vai, a gente procura, para um pouquinho, não sabe, mas procura com quem sabe, e aí a gente continua. E eu devo isso ao meu princípio na Taito. Então a Taito, além de um orgulho, foi uma grande escola para você, não é verdade? Olha, bota escola nisso, meu irmão. Com certeza. Escola nisso. Bom, aqui no livro, a história da Taito no Brasil, você sabe que das 39 máquinas que a Taito produziu no Brasil, tem a história de todas as 39. Eu tenho a minha preferida, que é a Cavaleiro Negro. E a sua? Qual é a sua Taito preferida? Olha, de verdade, eu pegaria desde lá das importadas, né, que eu não vou lembrar o nome todas, né, dizer, por exemplo, era Osho, era Dealer Choice, Osho era o Joguinho da Velha, né, e depois as outras que a gente foi montando, eu gosto de todas, né.
O que pegou legal mesmo, assim, na época, né, que a Taito, nós começamos a montar, foi a Critério, né? Então a Critério que deu aquela pegada mesmo. E aí vieram as outras, né? No decorrer da coisa, Roma Victor, e então, se tá assim toda a gente vai longe, né? Então, Carmo, muito obrigado e parabéns por você fazer parte dessa história. Olha, eu que tenho a agradecer a vocês, porque isso gostaria muitas pessoas de estarem aqui, por N razões, né? Alguns amigos que eu convidei, né, de Fortaleza, do Paraná e outros lugares também, e não puderam estar, né? Inclusive, a gente vai depois mandar um lembrete a eles, né? Que a gente, é gratificante a gente estar, né, podendo falar de algo, né, que vocês, né, o Cole e vocês fizeram, né, nos deu esse privilégio, né, André? A verdade é essa, né, que isso é um privilégio nosso, né, de vocês todos. Não vou citar nomes, porque eu vou, de repente, não vou falar todos, eu vou ficar em débito, né? Mas de verdade, olha... Parabéns. Falta palavras para dizer. Você faz parte dessa história. Obrigado. Com certeza. E esse livro é maravilhoso, cara. Valeu. Você sabe que você é a história viva da Taito, não tem como negar isso. E antes de tudo eu queria te agradecer porque você foi um dos caras mais importantes nessa trajetória de pesquisas do livro, você sabe bem disso. E todos foram importantes, mas teve aqueles que contribuíram com as histórias mais inusitadas e mais quentes a respeito da Taito, e você foi um desses caras. Eu queria saber uma coisa com você, quantas vezes, que a gente conta essa história no livro, quantas vezes você teve que ir para Miami para trazer peça para Taito? Nossa Senhora, eu acho que é difícil uma resposta depois de tanto tempo, né? Mas muitas vezes, não me lembro. E como é que era esse processo? Você ia lá como um turista, acabava trazendo a mala cheia de componente, pagava o excesso aqui no aeroporto, como é que era? Como é que funcionava esse processo aí? Era uma época mais medieval, né? Não tinha tanta fiscalização, o aeroporto não controlava muito. Então, a gente era colocado num avião pela própria Taito, né? E a gente ia para lá buscar as peças, encontrava com as pessoas da Taito que nos recepcionavam e colocava dentro da mala, colocava nos bolsos, tá? A gente vinha, não tinha nenhum tipo de tecnologia para identificar. Se tivesse um detector de metal, você ia passar e ia apitar igual louco. Bem louco, não ia ter segunda vez, não. Bom, e você viveu os principais períodos da história da Taito desde a década de 70, praticamente até o fechamento da empresa, né? Então você viveu de perto a lei da reserva de mercado, que impossibilitou a Taito de importar equipamentos, de importar componentes, tal, de poder montar as máquinas aqui. Ela foi obrigada a construir suas próprias máquinas aqui com o que tinha aqui no Brasil. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa transição da Taito e essa pirataria institucionalizada da empresa aí que acabou se tornando aí uma das maiores marcas registradas aí hoje em dia? Super cult falar sobre isso da Taito. Também é bem complexo, né? Porque quando a Taito veio para o Brasil, já existiam os equipamentos aqui no Brasil. Evidentemente não Taito, né? Mas ela foi construída através de uma empresa que se chama Orixá. E a Orixá já entregou meio caminho andado para a Taito. O que a Taito fez foi fazer uma inserção do que ela tinha fora dentro do Brasil. Como não se permitia fazer nenhum tipo de importação, e
No final eles acabaram arrumando várias maneiras de fazer, tipo Manaus, né? Eles abriram uma fábrica em Manaus, construíam as máquinas lá, aqui eles traziam componentes para serem copiados no Brasil, enfim, uma complexidade onde se dava legalidade para o produto. E a gente sabe que você conviveu bem de perto com o Aba, né? Com o Aba Koga, né? Filho do Michael Koga, fundador da Taito. Ele era um grande amigo que você teve aqui, né? Além de você trabalhar com ele, você teve também uma grande amizade com ele. E o Aba, ele tem uma fama de ser um baladeiro, de ser um playboy assumido, né? Tal, né? Como é que era isso? Você chegou a visitar muito a cena paulistana ao lado do Aba aqui nessa época aí, no início dos anos 80? Nossa Senhora, acho que é um pouco antes, né? Porque ele veio para cá em 1974, se eu não me engano, né? Tinha o presidente da empresa, chamava Mr. Henrique, não me recordo o sobrenome, ele faleceu de uma parada cardíaca e o Aba foi obrigado a ser importado, né? Porque ele não queria vir para o Brasil de jeito nenhum. E ele era um garotão. Então ele veio para cá assumir a presidência da Taito. Então me apareceu um senhor alto, um cabelo black power, né? Aquela coisa grande, uma calcinha tipo pijama com elastiquinhos todos. A gente achava até que era estranho, tipo de outra volta, assim? Mas não era para a época, não. Então a gente olhava para ele assim, meio suspeitando de alguma coisa diferente, né? Mas não tinha nada disso. E aí a gente começou a criar uma amizade, a gente começou a falar bastante sobre a Taito, o Brasil, e como ele não falava português, não falava nada, eu falava um pouquinho, a gente começou a se comunicar. Então as noitadas dele, as coisas que ele fazia, normalmente eu acompanhava. E eram senhoras noitadas, né? Para uma pessoa de 1974, eu era um garoto lá, pobre, empregado, não tinha nada na minha vida. Tudo que ele fazia para mim era coisa do outro mundo, americano, né? A gente dava um valor muito superior, né? Então ele era o Deus para mim, meu patrão, né? Que legal. Bom, e você tem um depoimento seu aqui no livro, um depoimento exclusivo seu, né? Contando a sua trajetória na Taito, o que representou para você esse seu envolvimento profissional com a empresa, que acabou se tornando também um envolvimento pessoal para você, não tem dúvida nenhuma disso. Hoje, mesmo tanto tempo depois da sua saída da Taito, o que representou para você estar vestindo essa camisa, estar fazendo parte dessa história e principalmente estar sendo um dos personagens de um livro inovador, pioneiro e que está registrando essa história da Taito aí para o Brasil e para o mundo? Olha, eu diria para você que a história, e acho que é o melhor professorado, né? Sim. Que eu tive na minha vida foi a Taito. A Taito, para mim, ela veio num momento, apareceu num momento que eu não acreditava que pudesse ser. Então ela é, para mim, o tudo que eu sou hoje. E a história dela, dentro, fora, foi tão maravilhosa, não sei nem explicar como é que foi a nossa união, como é que a gente cresceu dentro de uma empresa dessas e criou tanto amor, sabe? É uma família, é uma família. Então, para mim, a Taito é tudo. Antes eu era um funcionário, saí da Taito, virei um empresário, mas tudo segmento Taito com a escola da Taito. Eu hoje me considero uma pessoa realizada, inclusive profissionalmente, né? Devo a Taito. Aos amigos da Taito também. Legal. Bom, todo mundo tem a sua máquina da Taito favorita. Eu já falei a minha. Qual é a sua favorita? Existe? Existe uma máquina favorita na minha vida, mas não é da Taito. Mas é de um segmento que depois veio a Taito. Eu tenho uma máquina que me fez estar dentro desse segmento, que se chama Six Shooter, né? Uma máquina da Bally de 6 jogadores. Ela que me fez me interessar pelo negócio de... Mas das 39 da Taito, se você pudesse apontar uma, especificamente falando. Eu que seria critério. Para mim é critério. É a Cavaleiro Negro. É uma história. A Cavaleiro Negro para mim foi um castigo, né? Porque eu fiz parte do projeto e no projeto da Cavaleiro Negro eu me comprometi na eletromecânica, que era a minha especialidade, que ela ia funcionar de qualquer forma. Então foi construída a máquina eletromecânica, mas nunca funcionou. Nunca conseguimos fazer ela funcionar, por qualidade de material, por inexperiência, por uma série de coisas.
Eu era o técnico, eu era o cara que tinha que fazer a parte final, o desenvolvimento final do negócio. Não consegui, não. A maior decepção e a máquina mais famosa, né? É verdade. Mas não deixa de ser uma história, não deixa de ser um legado que você faz parte. Sim. Então eu queria te agradecer publicamente, te parabenizar por fazer parte dessa história e dizer que você está eternizado nesse livro aqui como um dos gigantes, desse gigante do entretenimento eletrônico nacional. Eu queria agradecer muito o seu trabalho, o seu livro, um livro maravilhoso, fiquei muito fascinado. Eu acho que também fui castigado, porque eu demorei, acho que basicamente 10 meses, fiquei numa ansiedade para esse livro, sabe? Não, mas valeu a pena, valeu a espera, valeu tudo, você está de parabéns, a equipe toda de parabéns, fantástico, fantástico. Eu gostaria que isso não parasse, eu gostaria que tivesse mais etapas, mais fases, que tem muita coisa que ainda pode ser criada dentro de um livro bacana desse. Com certeza. Obrigado. Toda vez que o nome Taito aqui no Brasil e no mundo for citado, pode ter certeza que está lá o de Marcos Corrêa. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Senhor Helder Corrêa, o senhor sabe que o senhor tem uma foto sua no livro da Taito, não tem não? Como é que é isso aí para você? Sim, eu sei. Então, realmente, eu vi fotos minhas lá, ainda não tive o livro, né, para ver ele todo, mas já me mandaram algumas fotos, né, tem falando da época que eu trabalhei lá, e é um negócio muito emocionante, né, cara, assim, depois de 30 e poucos anos, né, de ter trabalhado numa empresa, você ter a sua cara estampada num livro contando a história da empresa que você trabalhou, né, até para mim, porque foi o meu primeiro emprego, né. Então é um negócio muito gratificante, né? Você imaginava que um dia assim uma atividade profissional que você ia ter sem muita pretensão de ficar eternizada e acabar virando um livro? Acho que é meio difícil de acontecer isso, né? Exatamente, uma coisa que eu nunca imaginaria na vida, né? Que nem eu já trabalhei em outras empresas grandes, né? Mas nunca imaginei que um serviço que começou como brincadeira, né? Que eu estava me formando em eletrônica, último ano, comecei a trabalhar na Taito, né? Criasse um vulto desse depois de tanto tempo, né? Depois de tiozinho já tá retornando, né, as páginas de um livro e a história de uma empresa, né, que foi uma empresa super importante na minha tanto profissional como pessoal, né? Então, hoje você tá tiozinho, mas você não foi tiozinho a vida inteira, você foi jovem, e jovem gostava de jogar. Então, tenho certeza que você fez parte dos funcionários que trabalhavam na Taito e podia jogar também. Como é que era isso, trabalhar se divertindo? Então, até no livro, né, tem um comentário meu a esse respeito, né, que eu falei para você, que, poxa, um molecão ganhando para jogar, consertar a máquina, né, que era o meu ramo que eu tinha estudado, eletrônica. Poxa, não tinha nada mais gratificante, né, cara? Tipo, chegava na loja, as máquinas eram minhas, né? Eu podia consertar, jogar onde eu quisesse, né? Nossa, o negócio, para a idade, era excepcional, né? Legal. Bom, pouca gente sabe, mas eu também sou técnico em eletrônica. E eu sei como é que é difícil você começar a mexer nessas coisas aí, né? Ainda mais assim com peças que não tinham reposição, com peças que vinham de fora, né? Como é que era para esse pessoal poder estar fazendo essa manutenção, poder estar convivendo nesse dia a dia todo aí da Taito? Era complicado? A Taito, ela tinha um suporte que ela dava para o funcionário, ou as coisas eram realizadas meio que na raça, assim, como é que era isso aí? Então, na época que eu entrei, né, eu já entrei no finalmente da empresa, né, eu entrei em 83. Acredito que tenha o pessoal que entrou bem antes, lá em 75, 77, no início da empresa, né, tenha tido esse tipo de dificuldade. Na verdade, a gente não tinha essa dificuldade de material, a empresa já estava grande, consolidada, já fabricava muita coisa, né. Eu trabalhei na fábrica e, nossa, produzia de fio a pavio, fazia praticamente tudo certinho, né. A gente só não consertava na rua os racks, né, a parte eletrônica que ia para um laboratório interno da fábrica. Com certeza. Bom, você sabe que você, como eu falei, você está no livro A História da Taito no Brasil. Eu não lembro que página que você está, entendeu? Mas eu sei que você está bonito nessa foto, porque você está eternizando a história dessa empresa, certo? E eu estou perguntando isso para todo mundo. Eu já falei que a minha preferida é a Cavaleiro Negro. Qual é a sua máquina favorita da Taito? Existe uma favorita? Existe. A minha favorita é a Vortex. Apesar de eu ser um bom consertador, mas um péssimo jogador, é uma máquina que eu adoro. Não sei se pelo jogo, mas para mim mais pelas imagens, né? E foi uma máquina que quando eu entrei lá, uma máquina que jogava muito, uma máquina que não me dava trabalho de manutenção, sabe? Uma máquina que tem um
um layout muito futurista, né? A menina no cavalo alado, né? É uma máquina, para mim, bem chamativa. Para mim, a máquina mais bonita da Taito é essa. Legal. Então eu queria te parabenizar por você fazer parte desse projeto, por você fazer parte dessa história, né? E dizer mais uma vez que você ficou eternizado nesse livro. Eu acho que é uma honra muito grande. Muito obrigado por todo o apoio. Igualmente, eu que, né, aproveitei essa partezinha aqui, né, para agradecer a você, a equipe, principalmente ao louco do Kulik, né, cara, que tá tornando tudo isso possível depois de 30 e poucos anos, né, tá revivendo a história para nós funcionários, revivendo a marca, construindo uma máquina no Brasil, né, uma máquina com tanta dificuldade que a gente tem, é um cara que está conseguindo levantar o flipper no Brasil, né. Legal, muito obrigado. Obrigado a você. Senhor Antônio Canuto, tudo bem? Tudo bem. Tudo Primeiro, bem, André. eu queria te agradecer, porque você também foi um dos caras chaves desse contexto todo. E eu queria saber, assim, quando que na tua vida você imaginava que você ia fazer parte de um livro? Ó, sinceramente, nunca imaginei fazer parte de um livro. E você ficou emocionado com isso? Sim, você estava aqui no dia que você veio entregar os livros para o Kulik. Você lembra que eu estava aqui e eu me emocionei, porque me vi lá, vi a minha história, né? E quando você vê uma história dessa, e quando a gente faz as coisas com vontade, né? Com profissionalismo, com paixão, né? Você fica. Eu me emocionei por causa disso, sinceramente. Você sabe, eu te falei isso. Sim. Né? E foram muitos anos de Taito, né? Sim, eu entrei em 1976 e saí em 89. Então, se você saiu se você entrou, melhor dizendo, em 76, você viveu a época das eletromecânicas, Eu né? entrei na Taito em 76, a Taito estava aumentando o quadro técnico, aí eu fiz um curso que chamava Curso Taito de Flipper Eletromecânico. Então a gente entrava, era treinado a consertar máquina eletromecânica. Né? Então eu participei das eletromecânicas, assim, conheci. Assim, como eu falei agora há pouco com o Helder Correia, nem todo mundo sabe, mas eu também sou técnico em eletrônica. E eu sei o quanto é um saco você mexer num negócio que ninguém conhece. E ainda mais uma tecnologia eletromecânica. Era relé, contato, fiação, chicote para tudo quanto é lado. Como é que era você mexer nessas máquinas? A Taito, ela dava um suporte para manutenção ou era coisa que vocês meio que tinham que desbravar ali, fazer uma engenharia reversa igual a nave espacial? Como é Eu que era? afirmo para você que desde o treinamento a gente já tinha um suporte, porque o treinamento não era simplesmente chegar, não, você vai mexer na máquina. O professor, ele simulava defeito, e não era defeito fácil. O cara, depois de um certo tempo, que a gente já estava quase no final do curso, ele pegava uma máquina lá no meio da fábrica da Taito, punha defeito e falava, ó, conserta aquela máquina. E você chegava lá, você tinha que se virar. Então foi um treinamento, e se você não conseguia, ele te dava um suporte. Então o treinamento teve o suporte, e depois do treinamento a gente não ia para a rua já direto consertar a máquina. Eles colocavam a gente com os técnicos mais experientes da rua. Foi o meu caso que eu fiz um estágio de acho que 1 ano e pouco com o Joel Fiorelli. Então, quer dizer, um técnico mais experiente que já tinha bagagem, eu um técnico novo, eu era auxiliar técnico, fui trabalhar com o Joel. Então tinha esse suporte todo. Até chegar a trabalhar sozinho, você tinha um roteiro dentro da Taito. Ele não jogava a gente assim para, vamos dizer assim, para os leões, né? A gente era bem treinado. Certo. E como é que era trabalhar para a Taito? Tinha muito serviço? Era de domingo a domingo mesmo? Sim, domingo a domingo. Principalmente, normalmente em época de temporada, de meio de ano, né? Que a Taito colocava máquinas no litoral, na Serra Negra, Águas de Lindóia, Campos do Jordão. Então, nessa época, o serviço dobrava. Final do ano, litoral também, litoral norte, litoral sul, né? Então, o serviço aumentava. E eu sei que você cuidava dessa parte de manutenção, e desde que o mundo é mundo, e desde que existe o pinball, sempre existe gente que tentou burlar as máquinas, certo? Quais foram as coisas mais inusitadas que você já pegou num ficheiro de máquina de pinball? As fichas que o pessoal fazia de chumbo, né? Na época, os canos, parece canos de esgoto, era de chumbo, várias coisas eram de chumbo, então as pessoas usavam
Pegava esse chumbo, amassava, destruía alguma coisa da casa e ia lá fabricava uma ficha. Eu cheguei a pegar a ficha de gelo, por incrível que pareça. Você chegava no moedeiro, que a caixa moedeiro era onde entrava a ficha, e tinha a caixa de fichas que ficava embaixo, lá dentro da máquina. Às vezes você chegava lá, estava molhado aquilo, e você não entendia. Depois de um certo tempo que a gente foi descobrir que eram fichas de gelo, que o pessoal fabricava e conseguia passar pela máquina e jogava a ficha de gelo. Então tinha vez que você ia fazer manutenção, tava cheio de água a máquina, você pensava que tinha vazamento, tinha goteira e não tinha, era por lá. Era a ficha de gelo que jogaram na máquina. Tinha outra situação também que o pessoal começou a fazer, uma época, um furinho nas fichas. Pegava a ficha da Taito, fazia um furinho na parte de cima, amarrava uma linha, né, linha de costura, e pescava. O que era pescar? Jogava a ficha descia, e até no final do moedeiro, que é onde a ficha entrava, tinha uma lâmina que era a lâmina que dava o start na máquina. Então a ficha chegava até lá e o cara ficava lá pescando, né? Soltava, punha, soltava, punha. Aí nós os técnicos descobrimos, passamos para trás, então a engenharia foi lá, bolou um moedeiro para cortar a ficha de costura, a linha de costura, punha uma lâmina que cortava, aí os caras viram que a gente estava cortando, foram lá e começaram a amarrar a linha de nylon, de pesca, né? Quer dizer, sempre tinha a contrapartida, a nossa e o do pessoal. Então a tecnologia para burlar as máquinas era alta também dentro dessa época. Sim, era alta. Bom, você falou que você se emocionou no livro, né? Por fazer parte do livro. Eu estou vendo aqui na página 46 do livro, está a legenda aqui. Antônio Canuto foi um técnico de muito sucesso formado dentro da própria Taito. Você está aqui na página 46 do livro, tem uma foto sua aqui que você está sorrindo perante uma máquina aqui, super feliz. E é isso que a Taito representa na sua vida? Sim. É alegria, é diversão, é uma história. O que representa para você o nome Taito? O nome Taito para mim eu já falei isso algumas vezes, já comentei com o pessoal. Na verdade, quem trabalhava lá, a gente trabalhava e se divertia, porque o nosso trabalho era uma equipe de manutenção, né? A gente era uma família lá, nós, entre os técnicos, né? Então a gente sempre se divertia, trabalhava se divertindo, não tinha estresse, né? Um serviço um serviço light e prazeroso. Prazeroso, isso, você falou a palavra certa, prazeroso. Legal. Então eu queria te agradecer por todos os relatos, por ser o maior consultor aí dessa parte técnica do livro, né, porque a gente está contando a parte técnica do livro, te parabenizar por fazer parte dessa história e dizer que você está eternizado nesse livro aí. Obrigado, André. Muito obrigado. Eu parabenizo você também pela presteza e a fiel escrita sua, que demonstra que você é um excelente escritor. Eu engano um pouquinho. Espina, você é um cara histórico dentro da Taito e agora está fazendo parte de um livro, cara. Como é que é isso para você? Eu acho que é um negócio espetacular. Nunca imaginei que fosse gerar um livro, a história da Taito fosse criar todos esses... um museu como nós temos aqui, né? E eu acho que ninguém jamais imaginou que a Taito fosse se tornar o que é hoje, né? Umas máquinas restauradas, máquinas novas, né? Porque houve tempo que a gente fez fogueira, né? Na verdade, na época da Surishot, na época da Checkmate, que é a outra máquina emblemática da Taito que deu dor de cabeça pra caramba, né? O que aconteceu foi isso, a gente literalmente fez fogueira, né? Tanto que você vê que as máquinas que tem aqui, a Criterion e a Apache, são, acho que, as últimas remanescentes do que existia. Porque houve um tempo que você empilhava Playfield, empilhava as coisas e tacava fogo, né? Você pegava Playfield e desmontava porque, não tinha valor, né? A própria máquina, nos anos 90, nos anos 80, não tinha valor nenhum, né? Você comprava a máquina por R$100, né? Então eu acho que jamais alguém imaginou ver uma Fire Action restaurada com caixote original, ver uma Cavaleiro Negro ou qualquer máquina, né? Você citou aí a Checkmate, né, que é uma das histórias mais emblemáticas aí que tem nesse livro, porque foi uma máquina que quase levou a Taito para o ralo
com pouquíssimo tempo de Brasil, né? Você chegou a viver isso de perto lá na Taito? Como é que foi esse problema? Ela quase quebrou a Taito mesmo, a Checkmate? E é verdade aquela história que o restante das máquinas foram todas jogadas no mar do Japão pela matriz, ou é lenda isso aí? Não, isso é lenda pelo seguinte, a Taito do Brasil era a Taito do Brasil. Tanto que esse hack, tudo isso aqui foi desenvolvido aqui. Só existe no Brasil, tá? Não tem no Japão, não tem nos Estados Unidos, não tem em lugar nenhum, tá? Isso aqui foi um projeto desenvolvido aqui. Foram engenheiros que vieram dos Estados Unidos para cá. Tanto que se você pegar, por exemplo, a Firepower ou a Cavaleiro, elas são muito próximas das americanas, né? Então nós olhamos e vemos, isso aqui dá para melhorar, vamos fazer assim, o bumper vamos mudar isso aqui, vamos fazer assim. Então é um projeto totalmente brasileiro, né? Essas placas que hoje ainda estão aqui, eram feitas no Brasil, tá? Até pouco tempo atrás ainda existia a microeletrônica, que era ali perto da Ponte João Dias. A microeletrônica fabricava as placas, tá? E as placas eram, vamos dizer assim, 10 vezes melhores do que as chinesas que existiam, né? Então a Fantastic, a Starcrest, Polaris, eram placas que vinha uma cópia americana e a gente nacionalizava. Fazia o projeto aqui e era copiado aqui igualzinho, tá? Mas era feito no Brasil, tá? E o que aconteceu com a Checkmate? Foi uma das últimas, ela estava entre eletromecânica e eletrônica, né? A Taito falou, não, vamos fazer essa aqui que o jogo é legal. E aí deu no que deu. Um banco com 8 bandeirinhas, 10 bandeirinhas, né? Acho que era 8 bandeirinhas. Era um negócio complicado. Então enroscava a molinha, enroscava a bobina não aguentava levantar o banco. Era problema. Tá? Tanto que a Checkmate, se eu não estou enganado, foi uma das últimas que foi feito. Foi feito a Criterion, foi feito a Space Patrol, foi feito a Checkmate que quase levou a falência. A sorte da Taito foi que criaram a Shock, que foi, vamos dizer, o mito da época, né? Que a Shock foi copiada da Flash. Aí quando lançaram a Shock, o pessoal fez fila para jogar na Shock. Era uma máquina com som bonito, de trovão e tal. Então o que acontecia? O pessoal realmente fazia fila para jogar, porque a Taito não conseguia produzir máquina suficiente para vender, né? Hoje você fala assim, uma empresa produz 300 máquinas no mês. A Stern deve fabricar 10 mil. A Taito fazia 300 flippers e 300 vídeos. Então era outra realidade, né? A Taito chegou a ter 2.000 funcionários. Você fala, porra, é o tamanho da Volkswagen. Era uma empresa muito grande, né? Mas você conseguia produzir o quê? 300 máquinas, porque você tinha ferramentaria, marcenaria. Não é a tecnologia que você tem hoje, que você fabrica uma máquina em meia hora. Né? Era uma empresa praticamente artesanal, né? Era com coisas artesanal. Praticamente manufaturadas. Manufaturada, bandeirinha por bandeirinha, plástico por plástico. Você acha que isso aí gerou assim, um pouco mais desse lado familiar da Taito, de estar construindo tudo do zero, de estar fazendo aquela coisa ali onde cada máquina tem praticamente o toque de quem está fazendo ela ali, é uma particularidade, alguma coisa que surge praticamente das mãos do técnico? Não era mais ou menos isso? Sim, na linha de montagem? Isso é uma coisa verdade, né? Isso é uma verdade, porque você trazia vamos dizer, a cópia da americana e falava, vamos fazer. Tanto que a programação de qualquer máquina era o próprio pessoal do laboratório. Para você ter uma ideia, você pegar a Hawkman e a Titan, por exemplo, ela tem umas falas que o pessoal passava lá, inventa uma frase aí para a máquina falar. E a gente passava num caderninho, pegava um caderninho desse aqui, o cara fulano fez tudo isso aqui. A gente selecionava quais foram aquelas frases. Então por isso que a Hawkman fala, obrigado, vamos nessa, divirta-se, mostre-me que venha que eu não sou covarde e tal. Todas aquelas histórias das máquinas, né? A Titan, mostra como você joga bem, né? Eram frases que os funcionários deram ideia. Porque, chegou uma hora que você já não sabia mais o que você colocar, né? E era tudo criação de dentro da Taito, dos próprios funcionários.
né? E nós falamos agora há pouco a respeito de lenda, né? Com essa lenda das máquinas jogadas no mar do Japão. A Taito, ela tem histórias que parecem lendas, mas que são reais, que estão contadas aí no livro. Por exemplo, a Space Shuttle é um clone da Challenger, por exemplo. A Cavaleiro Negro da Black Knight. E tinha uma inusitada, super inusitada brasileira aqui, que era a cópia da Playboy, que era a Oba Oba do Oswaldo Sargentelli. Como é que foi essa máquina? Nos Estados Unidos tinha o Hugh Hefner da Playboy com as loiras e aqui no Brasil Oswaldo Sargentelli com as mulatas? Sim, quando o Sargentelli apareceu na Taito, era o Big Brother que a gente tinha naquela época, né? Você ter, os caras fecharam a empresa para o Sargentelli ir lá e ver a primeira máquina, e era uma mulata do lado, e era aquela mulata, né? Totalmente... né, diferente, não tinha toda o que existe hoje, que você coloca no Facebook, o cara tira foto e vira tudo isso. Era genuíno. Era genuíno, né? Você fazer o cara sair do Rio de Janeiro não e tinha vir para São Photoshop, Paulo, né? E o cara ir lá e você vê o cara olhar assim e falar, putz, vocês conseguiram, como a gente vê algumas coisas hoje, como o Kulik fez, a Ayrton Senna, você fala, como é que você tirou essa ideia? E o Sargentelli ficou, né, abismado em ver a máquina daquele jeito, os detalhes que ele tinha imaginado e tal, né? Era uma outra ideia, era uma outra concepção. Com certeza. Bom, e quem quiser conhecer de perto essa história do Sargentelli e todas as outras referentes a Taito, tá aí o nosso convite, que é a história da Taito no Brasil. Eu queria te parabenizar por fazer parte dessa história, te agradecer por isso tudo, e eu queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que, assim como o Kulik, assim como você, assim como eu, são pessoas que são apaixonadas por essa empresa aí, que acabou se tornando mais do que uma empresa, se tornou um legado aqui no país. Por exemplo, o pessoal comentou muito sobre a Checkmate, que foi um dos problemas, né? Houve alguns problemas. Por exemplo, a Checkmate foi um problema na época que começou a se desenvolver esses hacks, né? Por exemplo, a Sultan, que é a Simbad, por que você não encontra máquinas hoje? Porque se esperava que a Sultan fosse fazer sucesso como a Shock fez, né? E simplesmente a Sultan não foi uma máquina que fez sucesso, né? A Surishot, por exemplo, não foi uma máquina que teve dificuldades. A Mr. Black, que é essa que está aqui do meu lado, foi desenvolvido um sistema novo para a máquina e a coisa não deu certo por problema de reserva de mercado, por outros problemas de chips que tinham que ser desenvolvidos, integrados que eram desenvolvidos exclusivos para Taito, e a coisa não rendeu, né? Agora, eu fico muito feliz em ver um livro lançado para contar a história dos funcionários, né? Para contar a história das máquinas, né? E ver, por exemplo, toda a dificuldade que aconteceu 10 anos depois que a Taito tinha fechado e que ninguém conseguia fazer nada funcionar, né? E você vê, quase 50 anos depois, né? Que em 2022 aí são 50 anos de Taito, desde que ela mudou para José Raffaelli, são 50 anos de Taito. E eu acho que ninguém imaginava que 50 anos depois você tivesse tudo isso, e pessoas como o Kulik, como o Kobe, como o Coelho e outros clubes que conseguem manter esse legado, manter toda essa coisa bacana. Realmente tem que dar os parabéns. E uma pessoa como você que, conseguiu fazer um livro espetacular. Não tem... realmente é uma emoção muito grande. Obrigado, mas isso não seria feito sem o apoio de vocês. Spina, você está na história. Obrigado. Valeu. Parabéns para você e para todos que continuam mantendo esse legado do hobby. Parabéns. Senhor Décio, 4 anos de Taito, convivendo ao lado de feras da arte da Taito, onde você foi uma dessas feras também. Como é que foi trabalhar nesse setor que a gente conta a história aqui no livro, a respeito das artes, né? E tem uma em especial que foi 100% nacional, que foi a Shark, né? Sim, como é que foi essa Shark? Com certeza, a Shark deu trabalho para Chuchu. Sério? Como é que foi? Porque no vidro são 19 cores. E o fotolito é 1 por 1. Depois o fotolito é feito a impressão. Tudo no silk, na mão, cor por cor. Tudo separadinho, não tem nada
Então eram todas as máquinas feitas praticamente de forma manual, é isso? Tudo manual. Tudo era feito a fotolito, todas feitas telas, todas impressas um a um. Então um trabalho artesanal, um trabalho... E como é que foi trabalhar ao lado dessas lendas, o Pessegueiro e o Zupa? Foi muito bom, muito divertido às vezes, muito gostoso. Claro que tinha cobranças, né? Prazos, opa, tem que sair. Como toda empresa, como né? Todo, né? Mas foi um prazer, muito bom. Adorei, foi uma experiência grande na minha vida. Muito bom. E eu sei que na Shark tem uma imagem ali de um mergulhador com uma máscara, assim. Em quem que foi inspirado aquele mergulhador ali? Era o desenho de quem aquilo ali? Era um funcionário, não era? Não, acho que não. É porque tem essa história, né? Não, eu não conheço essa história. Sim. Não passou por mim. Foi feito o desenho, não sei se é de alguém. Será que é de alguém? Eu acho que sim, mas... Você pode falar quem que é? Só lendo o livro para saber. Ah, tem no livro? Tem no livro, então claro. Eu vou saber quem que é. Essa história para mim é novidade. Ah, legal. E agora eu lembro que eu peguei o desenho, eu falei, nossa, muitas cores, né? Eu comecei a fazer, não sabia nem por onde começar. Entendi. E assim, o que representa para você ter feito parte dessa empresa e hoje ela está consolidada aí com um livro? Como é que é isso para você? Representa uma história, né, na vida, né? Uma passagem da minha vida que eu não vou esquecer nunca mais. Com certeza. Né? Amigos, companheiros, agora mais amigos ainda, até mais do que antes, que antigamente era aquela guerrinha, né? Empresa, mas muito bom participar desse. É um privilégio de participar. É legal. Muito bom. Então meu respeito é tão grande que eu vou levantar para te cumprimentar e te parabenizar que você faz parte dessa história. Agradeço você escrever, ainda não li. Aliás, se alguém leu, não sei se alguém leu. Depois eu vou te falar. Eu acho que ficou bom. Não só pela ilustração, as cores, poxa. Eu trabalhei com gráfica, sei como que é o trabalho que dá para fazer. É um trabalho danado. Eu tô aprendendo. Capa dura, né? Eu tô aprendendo, é capa dura. Eu tô no 19º. Quando eu tiver lá no livro de número 200, acho que eu vou ficar bom. Você não tem experiência nenhuma, né? Pelo jeito, não. Muito bom, muito legal. Obrigado, Décio. Parabéns mais uma vez. Eu agradeço ao Kulik, a vocês, a oportunidade de estar aqui, presente aqui. Seu Dejair, é o seguinte, eu tô vendo que você tá com a sua latinha de cerveja aí. Eu não bebo cerveja, mas nós vamos fazer um brinde aqui pela Taito. Vai. É nóis. Tantos anos de empresa, o que representou isso aí pra você? Ah, rapaz. Olha, não tem nem o que... Eu não tenho palavras para dizer o que representou tudo isso pra mim, porque foi minha vida. Porque uma pessoa que entrou como ajudante de nada, porque eu não tinha profissão. Uma pessoa casada, com filho pequeno, numa situação difícil. Quando eu soube o que era, aonde eu tinha entrado trabalhar, porque até então eu não sabia, para mim era uma empresa qualquer. E a oportunidade que ela foi me dando, e a ajuda dos funcionários, de alguns funcionários, que é meu amigo até hoje, que me proporcionou eu chegar no cargo que eu cheguei na assistência técnica. Eu sempre trabalhei na assistência técnica. Então minha vida é dali para cá, entendeu? Eu trabalhei de 75 até 86. Eu fiz de tudo ali dentro daquela empresa, de tudo. Eu lavei banheiro, varri chão, fiz serviço de manutenção, carreguei caminhão, descarreguei caminhão, aprendi a consertar máquina, com a ajuda como eu falei, de alguns profissionais que já eram profissionais, né? Que nem no caso Tadeu, o Baltazar na época, o pessoal da antiga, que me ajudaram muito ali. Aí depois, no decorrer, você vai criando mais experiência, né? Vai aprendendo mais, foram me dando oportunidade, eu fui. E como é que é para você tá vendo toda essa experiência profissional e de vida num livro agora eternizado nesse trabalho? Não tem dinheiro que paga, sabe? Porque você bota a cabeça no travesseiro
e fala assim, e pensa assim, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada na minha vida. Eu tenho minha casa, tenho minha família, sou um cara aposentado. Mas eu deito minha cabeça no travesseiro e falo, eu fui honesto. Eu trabalhei na Taito porque eu gostava de trabalhar na Taito. Eu nunca pedi 1 centavo de aumento de salário na empresa. Os aumentos de salário que eu tive foram por merecimento. Eles confiaram no meu trabalho. Entendeu? Então, para mim, foi uma escola, foi uma profissão, foi uma vida. Entendeu? Para mim, não tem dinheiro que pague tudo o que eu passei ali. Então, eu queria que você desse um recado aí para as pessoas que querem conhecer a história da Taito e podem conhecer isso através do livro. Ah, lógico. Não, o pessoal que não viveu essa época, né? Que a molecada de hoje vive lá no celular, que nem eu mesmo, tenho meu netinho que não sai lá do celular, só vendo porcariada, né? Eu não sabe o que é isso, não sabe o que é isso. Então, um jovem de hoje que queira saber o que é, não nem digo saber o que é a Taito, mas saber o que é a família da Taito, o pessoal que é uma família, que foi uma família, na minha época foi uma família. Tanto que tá todo mundo aqui. Falta alguns, mas vai ter que ler o livro. Vai ter que ler o livro, porque senão, ou eu conto a história, ou você conta a história. É melhor ler e ficar eternizado em casa, não é verdade? Porque senão não tem jeito. É isso aí. Taito mesmo. Só no livro agora. Só no livro agora. Parabéns, você faz parte dessa história. E vamos fazer mais um brinde aqui, obrigado. Pela Taito. Não, eu que agradeço a oportunidade, entendeu? E que para mim é uma satisfação estar aqui no meio de vocês. Obrigado, gente. É isso aí. Senhor Joel Fiorelli, que satisfação. Muito obrigado por você Boa estar noite. aqui. Você sabe que você faz parte dessa história da Taito e agora você está registrado Muito no agradecido, livro. senhor. Como é que é isso para você? É tudo, viu? 10 anos que eu trabalhei 1 ano dentro da Taito, na Guaipá, já iniciou lá. E eu tô vendo que você tem um amor tão grande pela Taito que você tá até com o 45 anos. Esse uniforme é mais velho que eu. 45 anos. E o que representa a Taito para você na sua vida? Foi bem melhor do que fábrica de piano, indústria de Jaguar de televisão. Eu estudei. E eu trouxe uma pessoa muito especial para trazer o livro para você aqui. É o livro da Taito. Marcelo, como é que é isso? Você vendo num livro a história de vida aí, de vida, né? Porque não do seu pai, né? É uma história nossa, né? Que eu lembro que eu tinha acho que uns 6, 7 anos, eu saía com ele para arrumar máquina, subia, eu ficava de pé em cima da máquina. O pessoal ia dar cruz para ele não fazia assim. Acho que era o funcionário mais novo, eu tinha uns 6 anos de idade. Eu dei aqui guidão para ele, depois eu vendi, ele chorou tanto, viu? Ficou meio brabo comigo. E seu Fiorelli, o senhor vendo isso aí hoje, seu filho trazendo o livro que conta a sua história profissional, você com esse avental, se você fechar o olho e lembrar lá para trás de 74 a 84, o que passa assim no seu coração a respeito disso? Eu trabalhei com as pessoas. É uma filosofia de vida para você, quando eu fui para lá, eu levei ferramenta, levei morsa, aquelas morsas número 5 grandona que eu tinha na oficina. Mais importante do que as máquinas que você quebrou, do que as máquinas que você consertou, foi esse amor todo que você tem pela Taito. O seu filho está trazendo tudo isso e eu queria te parabenizar porque você faz parte dessa história. Valeu, obrigado. Valeu, muito agradecido por vocês. Agradecido ao Sr. Kulik e a toda a comunidade que ele é demais, nossa, ele é... Carlos André Guizo, agora a gente vai inverter os papéis, eu vou te entrevistar, certo? E você é sim um dos grandes pioneiros do pinball virtual no Brasil e tem uma seção no livro da Taito, né? O livro que eu tive o prazer e a honra de fazer, que está escrito a história da Taito no Brasil, o nome do livro, e tem uma parte aí, como eu disse, do pinball virtual que você construiu, que você organizou pra gente. Como é que foi fazer isso aí? Como é que começou esse seu amor aí pelo pinball virtual e como é que foi o processo de trazer o pinball físico para as telas do computador? Então, Xará, é o seguinte, até falei isso aí no início do documentário, né? Que sempre fui fã de pinball e com o tempo as máquinas foram desaparecendo e
depois, pela internet, fiquei sabendo do pinball virtual. E entrando em contato com os autores, né, estrangeiros, eu percebi que a grande dificuldade aí era a parte de arte, que o pessoal não tinha acesso, e também o funcionamento das mesas. E por sorte encontrei o JP Salas, que hoje é um grande amigo que eu tenho, encontrei também o tio Ítalo, e que deram todo o suporte da parte do software, e eu fui levando para eles as informações das artes, do funcionamento das mesas, e a coisa acabou fluindo. E o pinball virtual foi uma forma que eu encontrei de voltar a jogar pinball depois que as máquinas já tinham desaparecido, né? Que você não encontrava mais nos bares, nos shoppings, enfim. Então, foi por aí que eu segui. E você acha que o advento do pinball virtual é uma coisa que vem para perpetuar o pinball mesmo, para não deixar cair no esquecimento, mesmo que não seja fisicamente com as máquinas, mas que seja através da parte cibernética, aí, da parte do computador? Eu penso que sim, porque ainda hoje não é tão acessível, né? Uma máquina de pinball não é tão acessível, enquanto que você jogar por software é bem mais barato, inclusive nem tem custo, né? O Visual Pinball é gratuito. E é uma forma também de resgatar as mesas antigas, né? Que já não tem mais. Então, embora ainda hoje se produza pinball de grande qualidade aí, em especial por parte da Stern, da Jersey Jack, até o nosso Kulik aqui está produzindo também, mas são coisas de um valor mais alto que não é acessível para todos. E o pinball virtual acaba por democratizar isso aí. A pessoa tendo um computador, ela consegue jogar, e consegue jogar mesas que nem existem mais, inclusive mesas da Taito, a Criterion, a Space Patrol e outras aí, a Roman Victory, que também que não está mais por aí, que a pessoa tem uma forma de poder jogar, poder desfrutar na casa dela, enfim. Do conforto do seu lar. Do conforto do próprio lar, é isso aí. É isso aí. Obrigado, eu queria te agradecer mais uma vez, dizer que você foi fundamental na produção desse livro, na divulgação, no contato com o JP Salas, que foi uma honra muito grande para mim também. Queria te parabenizar e dizer que você também faz parte dessa história. Muito obrigado, e obrigado ao meu amigo JP Salas, que também sem ele nada disso seria possível. Valeu! Senhor Ivo Wagner Simas, que honra! Primeiro eu queria te agradecer, porque você foi o designer responsável pelas imagens, né, pelas artes das máquinas. Você não trabalhou na Taito, mas você também faz parte dessa história e hoje está eternizado aqui nesse livro. Como é que é isso para você, cara? Isso aí é, assim, indescritível, né? Primeiro porque a gente trabalhar num projeto, assim, dessa monta, uma coisa que a gente já vem há algum tempo trabalhando, e o Kulik ter essa capacidade de patrocinar, né, uma coisa dessa, fazer um livro, bem legal. Eu vou pedir para você pegar o livro que está aí ao seu lado, por gentileza, abrir ele na página 98, por favor. 98. Que ele é uma arte sensacional. Eu não vi nada ainda. Você não viu nada ainda? Então não, abre lá na 98, que é uma arte sensacional. Que tem... Aliás, você abriu na sua foto aí. Ó, sem querer. Tá vendo? Tem a sua nem foto. Sabia que estava assim. Tá. E agora 98. Tá quase chegando nela aí já. Que, aliás, de ser uma foto muito linda, um trabalho muito bacana que você realizou. É também um dos grandes ícones aí da história da Taito, que tá aí o Santo Graal da Taito, né? Como é que foi para você fazer essas artes e reviver essas artes e criar algumas coisas que não existiam na prática, que você teve que ir montando uma peça aqui, uma outra ali para chegar no produto final? Como é que foi isso? Tem máquinas aqui que elas são virtuais, né? Elas não existem de fato, né? Então é muito interessante. Eu faço fotografia profissionalmente, né? Então, para mim foi uma satisfação imensa, inclusive planejar a coisa toda, né? Sabe? A gente contou com vários ajudantes aqui, né? Porque a coisa não acontece sozinha. Quando você está fazendo fotografia de uma máquina que pesa o que pesa uma máquina dessa, você tem que ter a ajuda de várias pessoas, né? Até para controlar a iluminação. E você pode ver que a maioria dessas máquinas, elas não tem reflexo. Assim,
Não estourou, né? Não estourou, entendeu? Então ela não tá, se você olhar, parece que ela foi meio ilustrada e não foi, é uma foto, É uma arte de fotografar. É uma arte de fotografar, porque não tem reflexos assim, tem alguns, entendeu? Que até eu evitei tirar todos, né? Porque senão fica uma coisa muito artificial, entendeu? E de todas essas daí, qual que foi a que mais te deu trabalho? Teve alguma assim que, em especial, que você teve que dedicar uma atenção maior? Que nem as virtuais, né? Porque, na realidade, as virtuais, elas são máquinas que são, agora parece que pareceu uma futebol aí. Né? Que nem a futebol, ela não existe. Então, na realidade, o que acontece? Eu criei a caixa dela para fazer a máquina virtual, porque ninguém sabia como era a caixa da máquina, né? Então você, 30 anos depois, você reconstruiu uma máquina da Taito no computador. E agora apareceu uma máquina aí, parece que tem não sei se é um catálogo dela, alguma coisa aí, trouxeram agora no evento agora. Então são situações interessantes, né? São desafios interessantes, entendeu? Porque você fala, pô, como que era a caixa? Ninguém sabe, né? Então vamos criar uma caixa para a máquina, né? Entendeu? Então eu criei a caixa da máquina a partir de uma ideia, entendeu? Assim, tipo, se eu fosse fazer, porque o que acontece? Eu me familiarizei com os recursos que a Taito dispunha para os funcionários fazerem a criação. Então você não vê caixa da Taito com ilustrações, são artes a traço, né? E com limite de cor. Você não vê nada da Taito assim, impresso com mais de 3 cores, 4 cores, entendeu? O limite que era da caixa. Acho que de 4 cores nem tem nenhuma, entendeu? O limite que eu vejo de arte da Taito era 4 cores, sem contar o fundo, né? 4 cores impressas sobre um fundo plano. Então foi um desafio interessante. Ô Ivo, e falando assim, fisicamente, eu já falei que várias vezes a minha preferida é a Cavaleiro Negro. Qual é a sua Taito preferida? Eu acho que a Cavaleiro Negro ela é o concurso, entendeu? Mas para mim, assim, de visual, é a Polar, entendeu? A Polar Explorer é uma máquina, para mim, muito interessante. É mais da hora, né? É mais da hora. E quem quiser conhecer as outras máquinas, estão todas aí com as artes do Ivo Wagner Simas. Ivo, muito obrigado. E tamo junto, hein? Sempre. Em todas. Você faz parte dessa história. Andrea Kulik, você é herdeira do Museu do Pinball, filha mais velha do Kulik, e você viu isso aqui desde o início, desde o zero praticamente. Como é que é para você ter visto desde a primeira máquina até a 110 que tem aqui hoje? Então, no começo a gente não apoiava muito assim a ideia maluca do meu pai, porque ele começou isso aqui muito rápido. O museu tem 7 anos e ele foi comprando muitas máquinas aceleradamente, assim, e a gente se incomodava um pouco, porque a nossa geração já não era mais acostumada com pinball. Então isso aqui pra gente era uma realidade totalmente diferente. Só que hoje eu amo o museu, eu sou suspeita para falar. Eu falo que o bichinho do pinball me picou também, e hoje eu trabalho com ele e não pretendo sair daqui. O seu pai, ele falou aqui pra gente que, além do legado que ele está construindo com o museu, o dia que ele não estiver mais aqui, ele quer que isso seja tocado por quem ficou e citou você. E vai ser, E como é que vai ser isso para você? Já está se preparando para? A gente espera que ele fique mais 300 anos aqui enchendo o saco de todo mundo. Mas enquanto isso, o dia que isso acontecer, como é que vai ser isso para você? Você está preparada? Eu acho que assim, ele já está me preparando para isso. Eu entrei no museu, porque eu fiquei desempregada no passado, e ele falou assim, você quer cuidar das redes sociais para mim, me dar uma força? E eu fui começando a gostar. Assim, eu não tenho muito hábito de jogar, eu não vou falar que eu sou uma jogadora exímia, assim, porque eu não sou. Mas eu me apeguei, eu gosto dos eventos, eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto de gente mais velha, assim, de conversar com quem tem mais experiência, então eu acabei me apegando em tudo.
E eu até brinco com eles, eu falo, vocês podem ficar com todo o resto, mas as máquinas são minhas, ninguém mexe nas minhas máquinas. Isso aqui é meu legado, meu trabalho, vai continuar. Eu mesmo falo isso para ele, que quando ele chegar a hora dele, que ele tiver que partir, como você falou, eu espero que ele viva mais 200 anos, porque eu não estou preparada para viver sem ele, né? Mas eu falo para ele que isso aqui não vai morrer, eu não vou deixar isso aqui. E como ele já colocou na cabeça que ele precisa fazer mais marketing para o Museu do Pinball? Aos pouquinhos está indo, gente, aos pouquinhos está indo. Assim, o meu pai tem uma cabeça muito visionária, ele é extremamente criativo, eu puxei isso dele, mas ele ainda não entende muito, né? Tecnologia, hoje o marketing é muito digital, e eu comecei a estudar, eu fui desenvolvendo, hoje aos poucos ele começa a aceitar mais, no começo era mais difícil. Hoje eu já consigo desenvolver bastante coisa, Instagram, o Facebook do museu e tudo. E tá ficando bem bacana agora, cada vez mais legal. E o que você achou toda essa história da Taito sendo resumida e contada em um livro? Vou falar a verdade, esse livro ele me emociona bastante. Você sabe disso, você mandou ele para eu ler antes de todo mundo. Eu fui a primeira, eu li antes que meu pai. E me emociona, porque isso aqui é uma coisa que é muito importante para ele. E eu sou uma pessoa que eu me importo com o que eles se importam. E se é importante para ele, é importante para mim. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz, porque o livro foi uma realização. Ver a alegria dele, ele contar essa história, eternizar isso, não tem como não ficar feliz, emocionado, porque a história dele é linda, né? Não tenho o que falar. André, obrigado e parabéns, porque você também faz parte dessa história. Obrigada eu. Pessoal, boa noite. Então, encerradas as entrevistas conduzidas aí pelo André Martinez, a gente passa agora então a entregar um exemplar do livro para cada ex-funcionário que compareceu aqui e também uma lembrança que o público mandou confeccionar especialmente nesse evento, tá ok? Então, quero começar aqui pelo Canuto. Vem pra cá, Canuto. Vem pra cá, Canuto. Tem que pôr a máscara! Tem que pôr a máscara pra sair na foto! Vamos chamar mais um ex-funcionário. Humberto, vem pra cá, Humberto, receber aqui o livro da lembrança. Parabéns! E dando então continuidade, Pedro Armando, vem pra cá. Senhor Marcos Correia, por favor, vem aqui. Sinal, fazer uma dedicação ao futuro, mas também está falhando. Por
favor, Carmo, vem pra cá. Vem pra cá. Aê, Carmo. Hoje ele falou muito bem, parabéns. Parabéns mesmo. É isso aí. Essa é o Mais um ex-funcionário, o senhor Joel Fiorelli, por favor, vem pra cá, Joel. Grande Joel. Esse sabe todas as histórias da casa, todas e mais algumas. Grande Joel. Não, só falta trazer o água, aqui mais nada. Vou trazer, ele não acredita, viu? Eu não sei o que está acontecendo. Ela está entre o meu peixe. Como é que ela está aberta? Abriu outra vez. Muito bem! Obrigado, Fiorelli. Obrigado mesmo. Vai lá. Show de bola. É isso aí, mais um. Dejair de Campos, vem pra cá. Dejair de Campos. Fiz umas fotos com ele? Fiz umas fotos com ele. Você viu? Olha o jaleco, olha o jaleco. Mais um ex-funcionário agora, o grande Helder Correia, vem pra cá. Mais um ex-funcionário, o seu Décio Batista Ferro, vem pra cá. É isso aí, o homem que fez o BG da Sharp, cor, meu amigo, não é fácil. Não, é isso aí. Parabéns, Décio. E agora, por último, o não menos ilustre e o não menos importante, Grande Espina, chega pra cá. O homem que fez a Dracor, meu amigo, não é qualquer um, não. Obrigado. Valeu, vocês são demais. Valeu. Legal. Valeu, obrigado. Alguém aí não foi chamado, que eu tenha esquecido? Eu acho que não, acho que encerramos aqui então a entrega dos livros, das lembranças do pessoal, essa brilhante aí reportagem que foi feita nesse evento. O Carlos André vai falar algumas palavras em inglês e essas palavras serão dirigidas a Mr. Roger Sharp. I'm very honored to be here along with several former title workers. Today is the official release of the title book written by André Martinez, and we would like to send a message to Roger Sharp, the man who saved pinball, which is a very important person, and we're gonna send him a copy of the book, and he's aware of the Sena project that's being developed by Kulik, and we're very honored to could say this message to him, and that's it. Okay, Mr. Sharp, you're great. I hope you like the book. Okay, thank you.